Vamos lá para a revisão das aulas 0 e 1 do Estratégia de Direito Empresarial. E aqui já está consolidado o material em 15 páginas, mas eu vou me ater somente às marcações que eu fiz. Então, compete privativamente à União legislar sobre direito comercial, que é o direito empresarial. E aqui tem alguns ramos e sub-ramos, enfim, é uma apresentação geral sobre o assunto, mas eu vou adiantar aqui. A lei é a principal fonte do direito empresarial. O Código Civil vai disciplinar uma parte do direito da empresa e o direito societário, mas tem outros sub-ramos, como a lei da sociedade por ações, lei da propriedade industrial e por aí vai. Os usos e os costumes também são fonte. Agora, não pode ser um uso e um costume de um estabelecimento. Aquilo ali não serve como fonte. Ele pressupõe repetição social suficientemente estável no ambiente empresarial como um todo. E também não pode, logicamente, contrariar uma norma que seja vigente. Princípios basilares. Eu destaco aqui esses quatro, que é o da livre iniciativa, ou seja, qualquer pessoa tem uma ampla liberdade para iniciar uma atividade e buscar lucro. Princípio da propriedade privada significa que a pessoa que tem os seus bens, ela pode, claro, por meio de fins lícitos, não pode ilícitos, organizá-los da maneira que bem entender para o bom exercício da empresa. Ou seja, a livre iniciativa é o princípio que diz, se eu quiser, eu posso iniciar uma empresa. O da propriedade privada é o que diz que eu posso organizar os meus bens da forma que eu quiser para ir atrás dos meus objetivos empresariais. O princípio da livre concorrência é que o Estado deve buscar uma competição, promover, né, uma competição leal e justa entre os participantes do mercado por meio de funções normativas, regulatórias, fiscalizatórias, etc. E tem o princípio também da preservação da empresa, que vai já decorrer da função social da empresa, que é basicamente o seguinte: a empresa tem uma função social também, que é a geração de emprego, circulação de riqueza, arrecadação tributária e também o próprio interesse dos credores. Então, o Estado sempre vai buscar preservar a empresa. Lógico que não significa proteger incondicionadamente, mas ele vai tentar, na medida do possível, ajudá-lo a não parar com as suas atividades. Tem outros princípios também, como a boa-fé objetiva dos contratos, a função social, que justamente decorre aliás, que dele decorre a preservação da empresa, princípio da propriedade privada e por aí vai. A evolução histórica são três grandes fases, em que a primeira é o subjetivo clássico, é o critério subjetivo clássico, que a figura marcante era o comerciante que era matriculado. Então, aquele comerciante que não era matriculado, lá na Idade Média, não exercia atividade empresarial. Tem os atos de comércio, é que o comerciante era quem exercia mercância. Esse termo atos de comércio é bem marcante nisso. E atualmente é a teoria da empresa, de origem italiana, que é o critério subjetivo moderno. Então, vamos ver agora cada uma, de forma mais detalhada. Primeira fase é o subjetivo clássico, subjetivismo clássico. O direito comercial surge na Idade Média. Comerciantes organizados e corporações, eles criaram regras, ou seja, tinham vamos imaginar uma feira ali, com diversas pessoas, e elas olharam umas para as outras e disseram, vamos criar umas regras aqui para isso não ficar bagunçado, bora. Então, eles se basearam em quê? Já que iniciou ali, se basearam nos usos e costumes, no que já tinha ali. E para uma pessoa ser considerada comerciante, ela precisava estar matriculada. Então, meio que não importava o que ela fazia, mas
importava se ela estava matriculada. Então, o critério era subjetivo. O regime comercial incidia sobre sujeitos pertencentes à classe dos comerciantes. Então, duas pessoas poderiam praticar operações semelhantes, mas apenas aquela matriculada na corporação se submetia às regras do regime corporativo criado nessa primeira fase. A segunda fase pula do subjetivismo para um objetivismo. O Estado passa a regulamentar o comércio. O Código Comercial francês de 1807 consolida a teoria dos atos de comércio. Então, comerciante não era mais quem era matriculado, agora é quem pratica profissionalmente atos de comércio. Ou seja, o critério passou a ser objetivo. O que você vai olhar não é mais o sujeito, é a atividade que ele exerce. E o Brasil, 43 anos depois, no caso em 1850, por meio do Código Comercial, adotou essa orientação. Comerciante era quem exercia mercância habitualmente, como profissão. E a mercância era a prática dos atos de comércio. O legislador brasileiro, em 1850, adotou um rol taxativo de atividades comerciais. Então, aqui, na primeira fase, se eu tinha um rol taxativo de pessoas, aqui eu tinha um rol taxativo de atividades. E o fechamento do rol deixou de fora atividades economicamente importantes, o que tornou a teoria progressivamente obsoleta. Exemplo, uma atividade de prestação de serviço poderia ser economicamente organizada e lucrativa, mas ficar de fora porque não tinha previsão legal. Em 1942, no caso 92 anos depois, o Código Civil italiano consolidou a teoria da empresa. Então, esse novo modelo da teoria da empresa rompe com o modelo anterior, adotando a teoria que foi acolhida no Brasil apenas em 2002, por meio do Código Civil, e agora o que importava mais não eram os atos de comércio, mas a figura central era o empresário. Por isso esse critério é material ou chamado também de subjetivo moderno. Logo, eu não estou considerando mais a pessoa cadastrada, nem a atividade. Eu estou considerando o modo pelo qual a atividade econômica é exercida, principalmente a sua organização, e não apenas uma corporação, nem a presença de um rol fechado. Continuando. Aqui uma frase de fixação. Na primeira fase, importa quem integra a corporação, o rol taxativo, quem era cadastrado. Na segunda, qual é o ato praticado. Na terceira, é a organização, ou seja, a forma como a atividade econômica é organizada. Os três elementos centrais são a empresa, o empresário e o estabelecimento. Empresário é a pessoa, ou seja, é o sujeito que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada. A empresa é a atividade em si. Então, cuidado não confundir, achar que empresa é o estabelecimento. São coisas distintas. Empresa é a atividade econômica organizada. É o objeto imediato do direito empresarial. É a empresa. Enquanto o estabelecimento é o complexo organizado de bens para o exercício da empresa. Então, num exemplo bem simples, uma pessoa, Ana, no caso, é empresária, fabricar e vender pães, ou seja, a atividade é a empresa é a atividade, e os bens, estoque, balcão, marca, são o estabelecimento. Código Civil, o seu artigo 966 diz que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. E agora a gente vai aprofundar esses conceitos.
Vamos aprofundar o profissionalmente. Atividade econômica, vamos também organizada e também a produção e circulação de bens e serviços. Ou seja, vamos destrinchar os 4 elementos. O primeiro é o profissionalmente. Profissionalmente requer habitualidade e exercício de atividade como profissão. É uma coisa recorrente, não é esporádica. Por exemplo, uma loja de automóveis, manter habitualmente uma estrutura destinada à compra e venda de automóveis caracteriza uma empresa. Agora, eu pegar o meu veículo pessoal e vender para trocar, isso não vai me tornar um empresário do ramo de veículos. Atividade econômica é a empresa propriamente dita. Empresa é a atividade. Empresa é a atividade. Vai envolver a finalidade econômica, o objetivo econômico. Normalmente associada à busca de lucro e naturalmente suscetível aos riscos inerentes à atividade. Por que organizada? Organizada está relacionado com a articulação dos fatores de produção. Então, o empresário vai reunir e coordenar mão de obra, capital, insumos, tecnologia da forma que ele quiser. Da forma que ele quiser. Exemplo, o titular aluga o imóvel, adquire o balcão, estoque, contrata trabalhadores. Ou seja, ele está pegando esses bens, coordenando para servir a empresa. E a produção e circulação de bens e serviços vai abranger tanto produzir quanto intermediar. Vamos pular o exemplo e continuar. Detalhe interessante é que o Código Civil trata do profissional intelectual em relação ao elemento de empresa. Então, o Código Civil diz que não se considera empresário aquele que exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que ele tenha colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir um elemento da própria empresa. Então, um dentista, ainda que ele tenha um colaborador, ainda que ele tenha um auxiliar, ele não é considerado um empresário. Agora, uma rede de dentistas e que os dentistas são elementos da empresa, aí você pode sim considerar uma empresa. Por exemplo, um exemplo que é dado, que é interessante, é o seguinte, que se você quer ser atendido pelo dentista X, é um trabalho manual, um trabalho próprio, você quer aquela pessoa. Logo, aquela pessoa não é o empresário. Agora, quando você faz um plano de saúde e você marca uma consulta para qualquer pessoa que esteja lá, para qualquer dentista, qualquer um deles, aí sim, esse plano de saúde estaria no contexto de atividade empresária. Continuando. Falar sobre empresário individual e sociedade empresária. A sociedade não é chamada de empresário. A terminologia correta é a sociedade empresária. E essa parte é importantíssima, que o empresário individual exerce pessoalmente a empresa, ou seja, ele mesmo gerencia a empresa. E por conta disso, ele vai responder direta e ilimitadamente pelas obrigações adquiridas na empresa. Ou seja, o patrimônio pessoal dele pode responder pelas dívidas da empresa. A obtenção do CNPJ facilita a identificação fiscal, mas não vai criar uma nova pessoa jurídica. Ou seja, se os bens empregados em uma loja forem suficientes, os demais bens do empresário poderão responder pela obrigação. O empresário individual inscreve-se na junta comercial. Agora, nada impede que, em um momento futuro, se ele admitir um sócio, ele transforme o seu registro em um registro de sociedade empresária. Importante também, cai muitas questões sobre o empresário casado. Qualquer que seja o regime de bens, ele pode alienar ou agravar de ônus real os imóveis que integrem o patrimônio da empresa sem outorga. A única coisa que precisa é o seguinte:
Se houver algum pacto ou declaração antenupcial, bem como títulos de doação, herança ou legado, com cláusula de incomunicabilidade ou lascou. Inalienabilidade, também são arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis, além do registro civil. Mais na frente, a gente vai ver que é o seguinte, quando a gente está tratando aqui de imóveis, nada impede de uma pessoa que é casada fazer isso, né? Alienar o imóvel, gravar com ônus. O que eles não vão poder é ser sócios em determinadas situações, no caso, o casal, né? Um ser sócio do outro, mas em determinadas situações, que a gente vai ver depois. Capacidade de impedimento. A pessoa deve estar em pleno gozo da capacidade civil e não ser legalmente impedida. O incapaz pode participar de sociedade como sócio, cotista ou acionista, mas ele precisa cumprir 3 condições. Ele não pode administrar. O capital social tem que estar integralmente capitalizado e ele tem que ser representado ou assistido. Então ele não pode pessoalmente exercer ali a gerência. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se exercer, responderá pelas obrigações contratadas. Ou seja, ele não pode, o incapaz não pode exercer essas atividades. Ele não pode, por exemplo, exercer a administração. Mas, se ele exercer, ele responde pelas obrigações que dali decorrerem. Então, ele não pode simplesmente alegar, não posso responder por essa obrigação porque eu não podia legalmente estar ali. Responde sim. Tá? E aqui, a figura do incapaz, agora, continuando a empresa, é aquela situação que ele iniciou normalmente, mas por algum motivo acabou ficando incapacitado, tornou-se incapaz. Então ele pode continuar a empresa que exercia, mas depende de algumas coisas, que são, primeiro, ele não vai poder continuar administrando, tem que haver um representante. E aqui, nesse caso, precisa de autorização judicial formalizada por alvará. Então aqui ele precisa, em qualquer caso, né, de representante, e aqui ele precisa de decisão judicial nesse sentido. As situações centrais são incapacidade superveniente ou aquisição da empresa por sucessão hereditária, uma pessoa que herda, um incapaz que herda, ou a incapacidade superveniente, que é quando ele era capaz, iniciou a empresa, depois tornou-se incapaz. O juiz vai examinar os riscos, a conveniência e pode revogar a autorização depois de vida dos pais, caso ele queira, né? Caso ele ache adequado. Se o representante ou assistente for legalmente impedido de exercer a empresa, deverá nomear, com aprovação judicial, um ou mais gerentes. Aqui um exemplo. Agora vamos falar do estabelecimento empresarial. Considera-se estabelecimento um complexo de bens organizados para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. O estabelecimento vai reunir bens materiais e imateriais. Ele integra o patrimônio, mas não se confunde com o patrimônio inteiro, com o imóvel ou com o próprio local de funcionamento. São coisas distintas. O local onde a empresa funciona pode ser físico ou virtual. No virtual, o endereço é informado para o registro e pode ser o do próprio empresário individual ou de um de seus sócios. Então, no virtual, pode ser a própria residência do empresário, a própria residência individual dele, pessoal, né? No local físico, compete ao município fixar o horário de funcionamento. Então, aqui, aumentando o leque, empresa, atividade econômica organizada,
estabelecimento complexo de bens organizados. Já local é o espaço físico ou virtual em que a atividade é exercida. E o patrimônio é o conjunto mais amplo de relações jurídicas, até porque o patrimônio vai envolver até mesmo as dívidas. Ou seja, domínio, plataforma, estoque e contratos compõem o estabelecimento de uma loja virtual. Agora, um imóvel sem destinação à empresa não integra. Universalidade de fato é o conjunto de elementos que, reunidos, podem ser considerados uma unidade, um todo. Decorre da vontade de uma pessoa de reunir bens singulares e conferir a eles uma destinação unitária. Por outro lado, a universalidade de direito decorre da lei e é o complexo de relações jurídicas dotadas de valor econômico, como, por exemplo, a herança, a massa falida. Isso aí decorre de lei. O entendimento doutrinário predominante classifica o estabelecimento como universalidade de fato. E é isso mesmo, porque o empresário, ele que reúne por vontade própria aquele complexo e faz a regular atividade da empresa acontecer. Então essa organização é feita não é pela lei, é pelo próprio empresário. Aqui um exemplo, livros individualmente considerados são bens singulares. A partir do momento que eu junto eles e dou uma destinação comum, ele pode formar uma biblioteca. Já o espólio e a massa falida são universalidades de direito, porque decorrem da lei. Não é uma pessoa que disse isso é o espólio, foi a lei. Negócios jurídicos. O estabelecimento pode ser objeto unitário de direitos e de negócios compatíveis com sua natureza. Esses negócios podem ser translativos, em que existe a transferência de titularidade, como, por exemplo, a alienação onerosa do estabelecimento, que é o complexo de bens, que é denominado trespasse. Já o constitutivo, eu permito que uma outra pessoa explore esse estabelecimento sem adquirir a titularidade definitiva. Então, o trespasse é a transferência do estabelecimento como um todo. Agora, por exemplo, a cessão de cotas ou de ações, embora ela altere a composição do patrimônio líquido, a composição do capital social, você não vai estar transferindo o estabelecimento, porque o titular continua sendo o mesmo. Então, se os sócios vendem todas as cotas de uma limitada, houve mudança de sócio, não necessariamente trespasse. Agora, se a sociedade vende a outra todo o complexo de bens organizados, aí ocorreu o trespasse. Efeito perante terceiros e eficácia da alienação. Entre as partes, o contrato produz efeitos conforme a sua celebração. Para que a alienação, o usufruto ou arrendamento produza efeito contra o terceiro, o contrato deve cumprir duas formalidades diferentes. Eu vou até mudar aqui a cor, porque aqui são três situações distintas. Então, entre duas partes, o que elas combinarem está combinado. Tá? O que tiver no contrato está valendo. Agora, quando se tratar de alienação, usufruto ou arrendamento, para que essas hipóteses produzam efeito perante terceiro, o contrato vai ter que cumprir duas formalidades. Deve ter a verbação no registro público de empresas mercantis e tem que ser publicado na imprensa. Aí, isso eu estou falando de alienação, usufruto e arrendamento perante terceiros. Eu vou até destacar aqui só o terceiros. Terceiros. Então vamos lá. Terceiros, eu já vou marcando aqui embaixo para facilitar. Efeitos perante terceiro. Eu preciso de averbação e eu preciso de publicação. Credores. Aí eu vou ter duas situações distintas aqui.
quando eu estou alienando um, um estabelecimento, por exemplo. Então eu posso ter duas situações. Em relação aos credores, ou seja, as pessoas que a empresa deve, basicamente é isso. Se restarem bens suficientes, dispensa o consentimento dos credores. Agora, se não restarem bens suficientes, se eu tiver ali com patrimônio líquido negativo, ou eu pago todos os credores, ou eu obtenho o consentimento expresso dele. Pode ser também tácito. Em que situação? Silêncio de 30 dias. Vamos ler. A eficácia da alienação contra credores segue outra lógica. Se o alienante restarem bens suficientes para solver o passivo, a alienação pode ser eficaz sem consentimento. Então, nulo isso aqui, não serve de nada. Agora, se não restarem bens suficientes, exige-se uma dessas alternativas. Ou você paga todo mundo, por meio de consentimento tácito, ou, aliás, por meio de pagamento, né? Ou então você tem um consentimento expresso deles, ou então tácito, que aí é o silêncio por 30 dias. Se foi citado em 30 dias após essa notificação, não falou nada, então consentimento tácito. Débitos anteriores. O adquirente, no trespasse, responde pelos débitos anteriores à transferência que estejam regularmente contabilizados. Então, se está contabilizado, ele responde. O problema é quando não está, né? O alienante, devedor primitivo, vai permanecer solidariamente obrigado por 1 ano. E cuidado aqui nessa diferenciação de prazo. Por quê? Quando esses créditos já estão vencidos, conta esse 1 ano a partir da publicação, da venda, no caso, né? Agora, quando não está vencido, aí primeiro espera o vencimento para depois contar 1 ano. Então, se está vencido, a partir do momento que foi publicado a venda, conta 1 ano. Se não está vencido, espera vencer, e quando vencer, conta 1 ano. Créditos, concorrência e contrato. Créditos. A cessão de créditos referentes ao estabelecimento produz efeitos em relação aos devedores desde a publicação da transferência desses créditos. Se o devedor de boa-fé pagar o antigo titular, fica exonerado, ou seja, o antigo titular se receber de má-fé, mas aquele devedor pagou de boa-fé, achava que realmente ele era o dono ainda, então ele fica tranquilo quanto a esse pagamento, fica exonerado. Concorrência, salvo de autorização expressa, cuidado que isso aqui cai em questões. O alienante não pode concorrer com o adquirente durante 5 anos, posteriores ao trespasse. Em usufruto ou arrendamento, a proibição permanece durante o prazo do contrato. Porque aqui no trespasse, a gente subentende que é algo definitivo. Eu não vendo para depois pegar de volta. Eu vendo e agora é seu. Então, eu já tenho um prazo ali de 5 anos. Aqui não. Aqui é durante o contrato. Então, enquanto houver contrato, está valendo. Lembrando que salvo autorização expressa. O contrato pode autorizar expressamente a concorrência. Justamente isso, né? Contratos. O adquirente do trespasse subroga-se nos contratos celebrados para exploração do estabelecimento, desde que não possuam um caráter pessoal. Geralmente, tudo que é pessoal não se transmite a terceiros. E terceiros podem rescindir o contrato em 90 dias da publicação, se houver justa causa. Então, não é somente, vender o trespasse, tenho 90 dias para anular esse contrato com a empresa que foi vendida, alienada. Não é isso. É só se tiver uma justa causa, preservada, claro, a responsabilidade do alienante. Então, um contrato continuado de manutenção de máquinas tende a acompanhar o estabelecimento. Contrato firmado em função de confiança específica,
como, por exemplo, um escritório da advocacia é vendido, mas se eu tinha contratado ele, esse escritório, e só confiava naquele advogado, para mim no outro não serve, eu tenho 90 dias para rescindir esse contrato. Nome empresarial, aviamento e clientela. Nome empresarial é o nome, não pode ser alienado isoladamente. Então, eu não posso, por exemplo, vender o nome Coca-Cola, ou vende tudo ou nada. O adquirente do estabelecimento pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante, precedido do próprio nome e com a qualificação de sucessor. Aviamento é a aptidão do estabelecimento organizado para produzir lucros ou sobrevalor resultante da organização. Então, é a capacidade de produzir lucros. É uma qualidade intrínseca ao próprio estabelecimento. E não é a simples soma não é a simples soma dos seus elementos. A clientela é um conjunto de pessoas que habitualmente se relacionam com o empresário, ou seja, são os clientes corriqueiros do empresário. Agora, isso não faz parte do estabelecimento. Isso não é um bem apropriável. No trespasse, o adquirente possui expectativa de manutenção dessa clientela, protegida indiretamente pelas regras de concorrência. Então, o acréscimo de valor tem a ver com o aviamento, que é a capacidade de gerar lucro, né? Registro empresarial. Obrigatoriedade e órgãos competentes. O empresário deve inscrever-se no registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais. Antes do início das atividades, isso aqui cai muito. Antes dessas atividades. O empresário individual e a sociedade empresária vinculam-se à junta comercial. A sociedade simples registra-se no registro civil das pessoas jurídicas. Então, o empresário vai para a junta comercial, sociedade simples, pessoas jurídicas, registro civil de pessoas jurídicas. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da atividade. Para a sociedade, a inscrição do ato constitutivo confere a personalidade jurídica, ou seja, ele é empresário antes da personalidade? É. O que é que ele não tem? Personalidade jurídica, ele não tem regularidade. Então, aqui, em relação ao registro efeito, o empresário individual e a sociedade empresária vai para o registro público de empresas mercantis, a cargo da junta comercial, e após essa inscrição adquire a personalidade jurídica. Já a sociedade simples vai para o registro civil de pessoas jurídicas, mesmo que adote tipo societário empresarial. Aí aqui já aprofundando, a sociedade por ações é sempre empresária, registra-se na junta, qualquer que seja o objeto. A cooperativa é sempre simples, mas seus atos são arquivados na junta comercial. Aí cuidado com a cooperativa, porque ela vai de encontro ao que diz a regra aqui anterior. Veja só, a sociedade simples registra-se no registro civil de pessoa jurídica. A cooperativa é sempre uma sociedade simples. Porém, ela é sempre simples. Porém, o seu registro, seus atos, não vão para o registro civil de pessoa jurídica. Vão para a junta comercial. Então, na cooperativa ocorre essa inversão, em que a sociedade, embora seja simples, não vai para o registro civil de pessoa jurídica, mas para a junta comercial. O empresário rural tem a inscrição no registro público de empresas mercantis facultativa. Agora, caso ele se inscreva, ele vai ser equiparado ao empresário. E a associação de futebol, mesmo jeito. Pode requerer a inscrição. Caso ela requeira, vai ser considerada uma sociedade empresária para todos os efeitos. O exercício fático da atividade pode caracterizar empresário. Agora, a falta de registro gera irregularidade.
Para empresário rural, porém, a inscrição possui efeito de equiparação para a sociedade e o registro confere a própria personalidade jurídica em si. E aqui vamos falar de atos registratórios, falar de inscrição e de publicidade. 3 espécies de atos: matrícula, arquivamento e autenticação. A matrícula está relacionada à inscrição e controle dos agentes e auxiliares do comércio, como leiloeiros e tradutores públicos, ou seja, aquelas pessoas que trabalham para o comércio. Aí eu falo de matrícula. Arquivamento é quando eu registro. Cuidado, já errei a questão aqui, que o arquivamento eu penso muito em terminar, né, concluir. Mas o arquivamento é o registro, geralmente é o registro de constituição, alteração, dissolução e extinção do empresário das sociedades. Ou seja, quando eu estou constituindo uma sociedade empresária, eu estou utilizando o arquivamento, o ato de arquivamento. Cuidado. E a autenticação está relacionada a formalidades, a livros. A autenticação é o controle formal dos instrumentos de escrituração, especialmente livros e fichas empresariais. Qual é o primeiro registro? Inscrição. Básico, né? Feito em quê? Na própria Constituição. A averbação são as alterações. São as alterações. A publicidade registral permite que terceiros obtenham certidões e conheçam os atos arquivados. O ato sujeito a registro não pode, antes das formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que o terceiro conhecia. Então, para valer ali contra um terceiro, tem que estar registrado, exceto se eu conseguir provar que esse terceiro conhecia essa situação. Depois de cumpridas as formalidades, o terceiro não pode alegar ignorância. E aqui um exemplo. Uma limitação contratual não registrada, em regra, não pode ser usada contra terceiro, de boa fé. Se for provado que ele conhecia essa limitação, aí sim pode ser oposto. Prazo e efeitos do requerimento. O registro deve ser requerido pela pessoa legalmente obrigada em lei. Em caso de omissão ou demora, poderá ser requerido por sócio interessado. Esses documentos devem ser apresentados em 30 dias da lavratura do ato. E aqui, considerando esse prazo de 30 dias, caso ele seja apresentado em até 30 dias, os efeitos do registro retroagem a data inicial. Veja só. Apesar dentro do prazo, retroagem a data do ato em si, do ato de constituição. Agora, depois do prazo, aí é a partir da concessão do registro. Então, a partir do momento que eu lavro o ato de constituição, eu preciso escrever ele no respectivo local. Tenho 30 dias. Se com 20 dias eu levar essa documentação, vai retroagir a data do ato. Caso passe disso, aí somente a partir do momento da efetiva inscrição. Quem tinha o dever de requerer responde por perdas e danos decorrente dessa omissão ou demora. Exemplo, contrato social assinado em 1º de agosto e levado a registro em 20 de agosto produz efeitos referentes a 1º de agosto, retroage. Controle de legalidade e publicações. Antes de registrar, a autoridade vai verificar a autenticidade e a legitimidade de quem assina o requerimento e a observância das prescrições legais. Se houver irregularidade sandável, o requerente deve ser notificado para corrigi-la. O órgão de registro também verifica a regularidade das publicações determinadas em lei. Como regra geral, elas são feitas no órgão central da União, Para a convocação de assembleia dos sócios, o anúncio é publicado ao menos 3 vezes entre a primeira inserção e a assembleia deve ocorrer no mínimo 8 dias. E de 5 dias para as posteriores. Vamos lá, vamos devagarzinho aqui. A convocação para a assembleia de sócios deve ser anunciada
por meio de publicação no mínimo 3 vezes. Então, 3 publicações. No mínimo, tá? E entre a primeira sessão e a assembleia devem ocorrer, no mínimo, 8 dias para a primeira convocação e 5 dias para as posteriores. Entre a primeira sessão e a assembleia deve ocorrer no mínimo. Então, ó, primeira publicação e assembleia. Eu tenho que ter 8 dias. E eu tenho que ter no mínimo 5 dias para as posteriores. 3 publicações, 8 dias entre a primeira e a assembleia e 5 dias para posteriores. Nome empresarial. Tratar agora dos aspectos do nome. Nome empresarial é a expressão sobre a qual o empresário e a sociedade exercem a atividade, assumem obrigações, participam de relações jurídicas. Não se confunde com o nome fantasia ou título do estabelecimento. O McDonald's pode funcionar como marca ou nome da apresentação, enquanto a pessoa jurídica que emite a nota fiscal utiliza o nome empresarial registrado, que já é outra coisa. Equipara-se ao nome empresarial a denominação das sociedades simples, associações e fundações. O nome empresarial pode assumir 2 espécies. Pode ser uma firma individual, pode ser uma firma social ou razão social. A firma individual está para o empresário individual, que é formada pelo nome civil desse empresário, completo ou abreviado, como está aqui no exemplo, podendo receber designação mais precisa da pessoa ou gênero da atividade. Exemplo, Carlos E. Carrilho Livraria. Quando eu falo de firma ou razão social, vai conter o nome de um ou mais sócios. Quando nem todos aparecem, pode-se acrescentar e companhia, para dizer ali que tem mais pessoas envolvidas. Em sociedades com sócios de responsabilidade ilimitada, somente o nome desses sócios, que respondem ilimitadamente no caso, pode figurar. Então, se a sociedade for de responsabilidade ilimitada, se você quer um nomezinho lá, responda ilimitadamente. Denominação. Utiliza-se a expressão de fantasia e deve indicar o objeto da sociedade, sendo permitido incluir o nome de um ou mais sócios. Então vamos lá. Firma individual é o nome do empresário, acrescentando atividade ou identificação. Firma social é o nome de sócios, mas apenas os que respondem ilimitadamente. A denominação é a expressão distintiva mais o objeto social. Pode homenagear um sócio, fundador, outra empresa, etc. Então, a presença de um sócio não transforma necessariamente em firma, porque na denominação o nome pode aparecer como elemento de fantasia ou homenagem. Então, não significa que eu tenho o nome de um sócio lá que vai ser necessariamente uma firma, né? Na firma, o nome civil compõe a própria estrutura identificadora. Até porque, se for, por exemplo, uma sociedade individual, ele vai responder ilimitadamente. A Lei 8.934 permite que o empresário ou pessoa jurídica opte por utilizar o número de inscrição do CNPJ como nome empresarial, acompanhado de elemento identificador e tipo jurídico quando exigido. Princípios da veracidade da noventena. Veracidade. O nome deve refletir a realidade. A firma deve usar o nome social, aliás, deve usar o nome de quem efetivamente integra a estrutura societária. A denominação deve corresponder à atividade. Então, as pessoas têm que saber quem é que está por trás daquilo ali. Sócio falecido, retirado ou excluído, não pode permanecer na firma social. Então, se um dos sócios falece,
as pessoas têm que saber que aquele sócio falecido não está na sociedade, por isso que tira o nome dele. O nome deve distinguir-se dos já inscritos. Se houver nome idêntico, deve acrescentar um diferenciador. A proteção nasce automaticamente do arquivamento do ato constitutivo ou da sua alteração. Em regra, o uso exclusivo é assegurado nos limites do respectivo Estado. Então, para você estender a nível nacional uma exclusividade de nome, você tem que ter uma lei especial para isso. Ou seja, a proteção do nome empresarial decorre do registro empresarial e possui, em regra, âmbito estadual. A proteção marcária decorre do registro próprio e segue o sistema de propriedade industrial. Aí aqui essa tabelinha que já é um pouquinho, não vou explicar ela, porque ela já é um pouquinho aprofundada, e aí você para e lê. Prepostos. Preposto é o auxiliar, o colaborador que atua em nome e por conta do empresário, que este, no caso o empresário, é chamado preponente. Pode decorrer de, lembra de prepotente, pode decorrer de contrato de trabalho ou prestação de serviço. Contabilista e gerente são exemplos de prepostos. Sem autorização escrita, o preposto não pode fazer-se substituir. Se delegar indevidamente as atribuições, responderá pessoalmente pelos atos e obrigações do substituto. Isso aqui cai, viu? Então, se ele delega atribuições que eram suas, no caso o preposto, de forma indevida, ele responde pessoalmente. Também não pode, sem autorização expressa, negociar por conta própria ou de terceiro, nem participar, ainda que indiretamente de operação, tal. A violação gera perdas e danos para o preponente reter lucros da operação. Na verdade, a violação gera perdas e danos e permite ao preponente, que é o dono, reter os lucros da operação. Exemplo, gerente de loja de materiais celulares não pode desviar cliente para vender aparelho próprio em concorrência com o estabelecimento. Isso aqui é a parte que cai. Conduta do preposto. Na conduta regular, ele responde ele responde o preponente perante terceiros. No caso, quem responde é o dono. Se a conduta é regular, ele está atuando em nome do dono, né? No ato culposo, o preponente vai responder pessoalmente perante o preposto vai responder perante o dono. Então, se ele agiu com culpa, ato culposo no caso, ele vai responder não perante terceiros, mas perante o preponente. Agora, quando o ato é doloso, aí ele vai responder solidariamente com o preponente perante terceiros. Então, perceba que, no fim das contas, o preponente sempre vai responder perante terceiros, seja por meio de violação em utilização de ato culposo, ou seja, de doloso. Tá? A diferença vai ser que, no ato culposo, o preposto vai responder pessoalmente perante o próprio preponente, só vai responder a ele. Se o ato for doloso, ele vai responder também de forma solidária com o preponente perante terceiros. Teoria da aparência e local do ato. A teoria da aparência protege a boa-fé de quem negocia com a pessoa que, no contexto, aparenta possui poderes de preposto. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens e valores ao preposto encarregado, se ele recebe sem protesto. Dentro do estabelecimento, o preponente responde pelos atos dos prepostos relacionados às atividades da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Então, se está dentro da empresa, subentende-se que mesmo que não esteja uma autorização ali expressa por escrito, que a pessoa está autorizada. Então, o preponente vai responder. Agora, quando for fora do estabelecimento, o preponente, o dono, só vai se obrigar nos limites dos poderes conferidos por escrito, de boca só B.
cujo instrumento pode ser substituído por certidão ou cópia. Então, quando está no interior do estabelecimento, você já vinculou o preponente, que é o prepotente, que é o dono. Se o ato, claro, estiver relacionado à atividade, mesmo sem autorização escrita. Agora, no caso de ambiente externo, aí o preposto só pode agir por meio de procuração com poderes e escritos. Contabilista é o preposto encarregado da escrituração, os lançamentos realizados, tal. A delegação técnica não elimina a responsabilidade do empresário pela contabilidade. Ou seja, um erro contábil culposo pode gerar responsabilidade interna do contador perante o empresário, mas os lançamentos continuam produzindo efeitos externos. Gerente é o preposto permanente no exercício da empresa, na sede sucursal, filial ou agência. Presume-se autorizado para praticar os atos necessários à gerência. Na falta de estipulação diversa, são solidários os poderes conferidos a 2 ou mais gerentes. Limitações, modificações ou revogação dos poderes somente podem ser opostas a terceiros depois de arquivadas e averbadas no Registro Público de Empresas Mercantis. Se o gerente pratica ato em seu próprio nome, mas por conta do preponente, ambos respondem. Então veja, se o gerente pratica ato em próprio nome, mas por conta do preponente, o gerente também pode estar em juízo em nome do preponente pelas obrigações decorrentes do exercício da função. Exemplo, limitação interna que proíbe o gerente de contratar acima de determinado valor não registrado. Em regra, não prejudica o terceiro de boa fé. Será oponível se registrada ou se o terceiro efetivamente conhecia a restrição. Escrituração empresarial é o registro organizado dos fatos e documentos da atividade nos livros contábeis e fiscais. O fluxo pode ser visualizado assim: documentos, livros, declarações e, por fim, as demonstrações contábeis. Vai cumprir as funções gerenciais, documentais e fiscais. Empresário e a sociedade empresária são responsáveis a seguir o sistema de contabilidade por meio de uma escrituração uniforme e levantar anualmente o balanço patrimonial e de resultado econômico. A escrituração fica sob responsabilidade do contabilista legalmente habilitado, salvo inexistência de profissional na localidade. Lembrando que o empresário também assina e responde pelas demonstrações contábeis. O pequeno empresário, referido pela legislação, é dispensado em determinadas situações. Formalidades extrínsecas dizem respeito à regularidade externa do livro. Isso aqui é importante saber. Antes do uso, os livros obrigatórios e, quando cabíveis, as fichas, ou seja, é possível que fichas substituam alguns livros, devem ser autenticados no RPEM. A autenticação pressupõe inscrição regular do empresário. No sistema tradicional, formalidades extrínsecas incluem encadernação, numeração, termos de abertura e encerramento. Formalidades intrínsecas dizem respeito ao conteúdo, idioma nacional, moeda corrente, nacional também, forma contábil, ordem cronológica, por meio de dia, mês e ano, sem intervalos, em branco, entre linhas, borrões, rasuras, emendas, etc. Códigos e abreviações são admitidos se constarem de livro próprio, regularmente autenticado. Livros obrigatórios e facultativos. No plano do Código Civil, o diário é o livro indispensável, é o livro do dia a dia. O diário, isso aqui cai em questão, pode ser substituído por fichas na escrituração mecanizada ou eletrônica, mas isso não dispensa livro apropriado para o lançamento patrimonial e resultado econômico. No diário são lançados dia a dia, com individualização, clareza e caracterização documental,
todas as operações. Admite-se escrituração resumida no período máximo de 30 dias para contas com operações numerosas ou realizadas fora da sede. Isso aqui cai. Desde que existam livros auxiliares autenticados e sejam observados os seus documentos de verificação. Ao fim do exercício, balanço e patrimonial, isso aqui cai, e resultado econômico são lançados no diário e assinados pelo profissional de contabilidade e pelo empresário. Quem adota sistema de fichas pode substituir o diário pelo livro de balancetes, diários e balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas. Neles são registradas a posição diária das contas e, no encerramento, as demonstrações. Então, as demonstrações é lá no encerramento. Ou seja, empresa com milhares de operações pode consolidar no diário operações de até 30 dias, desde que mantenha livros auxiliares individualizados e documentos que permitam a perfeita conferência. A regra é o sigilo, em relação à exibição dos livros. Então, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal pode ordenar diligência apenas para verificar se eles observam as formalidades legais. Tá? Então, quais são os casos em que é possível que essa exibição seja feita? Exibição integral, quando se tratar de sucessão, comunhão, sociedade, administração ou gestão da conta de outra. Então, são casos em que permitem a abertura desse livro de forma integral. E essa aqui já cai em questão também, que é a falência. Então, sucessão, comunhão, sociedade, administração ou gestão da conta de outrem ou falência. E o CPC diz que há requerimento da parte na liquidação da sociedade, na sucessão por morte de sócio e quando a lei determinar. Os livros podem ser apreendidos judicialmente, claro. As restrições não se aplicam às autoridades fazendárias no exercício da fiscalização. Quaisquer livros comerciais se sujeitam à fiscalização tributária ou previdenciária. Limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Em ação judicial, o exame limita-se às transações entre os litigantes. E a exibição judicial pode ser requerida como medida preventiva. Então, quando se tratar ali de uma lide, o juiz pode deferir a abertura daquele livro, mas para se verificar apenas o objeto do exame. Conservação e força probante. Empresário e sociedade empresária devem conservar em boa guarda a escrituração, a correspondência e os papéis de atividade, enquanto não ocorrer a prescrição da decadência. Então, guarda a documentação. Os livros podem provar contra o seu autor independente de irregularidade, embora seja possível demonstrar que os lançamentos não correspondem à realidade. Ou seja, eles podem provar a favor quando preenchidos os requisitos legais. Fatos favoráveis e desfavoráveis resultantes dos lançamentos devem ser considerados em conjunto, como unidade. Exemplo. O empresário não pode selecionar apenas os lançamentos que favoreçam a sua tese e ocultar as que contradizem. Ao invocar a escrituração, tem que ser mostrado o conjunto inteiro. Então, aqui um quadro resumo. E está finalizada essas duas aulas. Aqui eu vou passar para caso queiram um aprofundamento de forma opcional.